pessoal, me chamo Beatriz, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CardioCast, o podcast de cardiologia aqui da Faculdade de Atenas. E eu sou Luana, e hoje a gente vai apresentar um tema que é muito presente na rotina hospitalar, o eletrocardiograma na avaliação pré-cirúrgica. Quando traçado, ele muda a conduta. Quem nunca viu um pedido de ECG antes da cirurgia e ficou na dúvida se aquilo realmente era necessário, né? Afinal, é um exame útil, acessível para a maioria, mas será que é sempre necessário? Para ajudar a responder essas dúvidas, a gente tem duas convidadas muito especiais aqui no CardioCast. Primeiro, nós temos a doutora Maísa Alves, cardiologista apaixonada por prevenção e avaliação do risco cardiovascular. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui e discutir esse tema tão importante na prática médica. E contamos também com a presença de doutora Marina Luiza, médica emergencista que vive o dia a dia dos plantões e sabe bem quando o ECG muda tudo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e para discutir um tema tão importante, trazendo vivências aí, né, dessa prática sobre o assunto. E a gente também tem a nossa comentarista Laila Lenda, que vai estar aparecendo na telinha aí para vocês, comentando todas as alterações eletrocardiográficas. Olá, meninas! É um prazer estar aqui trazendo informações que são muito importantes na nossa prática médica. Vou aqui mostrar alguns traçados e algumas alterações que são relevantes para esse tema que a gente está trazendo aqui hoje. Então, acho que vai ser um podcast muito legal e muito enriquecedor. Doutora Maísa, para começar, por que o ECG ele é considerado tão importante na avaliação pré-operatória? Então, o ECG, ele ajuda a gente poder identificar os possíveis riscos cardiovasculares que podem interferir na cirurgia. Então, ele pode revelar uma isquemia silenciosa, arritmias, bloqueios ou até mesmo alterações que exigem o controle clínico mais atencioso antes da anestesia, Mas ele não deve ser solicitado de forma rotineira. Nesse caso, ele é solicitado conforme o risco e o tipo de cirurgia que é de ser realizado. Ou seja, o ECG ele é útil e tem potencial de mudar a conduta, mas ele não é só para preencher aquela papelada do pré-operatório. Exatamente. De acordo com as diretrizes brasileiras da avaliação cardiovascular perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2024, o ECG ele está indicado em pacientes com doenças cardíacas conhecidas, sintomas sugestivos, idade avançada e comorbidades, ou cirurgias de risco médio a intermediário. Doutora Marina, na prática da emergência, quais são as alterações eletrocardiográficas que fazem interromper ou adiar uma cirurgia? Bom, após analisar aí, com alguns anos na prática, principalmente quando a gente fala de uma isquemia aguda, tendo um supradesnivelamento de ST. Nesse caso, a gente consegue observar também as arritmias instáveis, como no caso de fibrilação atrial rápida, e bloqueios de ramo esquerdo ou bloqueios atrioventriculares novos aí, são pertinentes de uma nova investigação. Bom, para poder a gente conseguir visualizar esses sinais de isquemia no eletro, a gente vai trazer aqui um eletrocardiograma para vocês conseguirem ver o supradesnivelamento que está acontecendo nesse eletro. Nesse supra, ele está acontecendo ali nas derivações V1, V2 e V3. Então, é possível ver essas alterações. Bom, esse achado é um clássico de lesão miocárdica aguda. Geralmente é associada ao infarto agudo do miocárdico com supra de ST. E aí a gente pode ver que quando isso aparece no pré-operatório, a conduta não pode ser seguida com cirurgia letiva, porque há risco cardíaco elevado e também, nesses casos, o correto é interromper o encaminhamento cirúrgico e iniciar um protocolo para a síndrome coronariana aguda e só retomar a avaliação após a estabilização e o tratamento adequado. Agora, na imagem que eu vou estar trazendo para vocês, como a Marina trouxe como exemplo da fibrilação atrial, a gente vai conseguir que nessa imagem vai ter um ritmo cardíaco irregular, vai ter uma má formação das ondas P, elas não vão estar bem formadas, e também a gente vai ter os intervalos R e R vão estar variáveis. E aí a gente consegue ver que isso é uma fibrilação atrial com resposta ventricular rápida. Esse padrão interfere na estabilidade hemodinâmica e também aumenta o risco de tromboembolismo. A queda do débito cardíaco também é um fator que também contribui, para essa instabilidade hemodinâmica e também causa uma instabilidade circulatória durante a anestesia. Então, antes de autorizar qualquer procedimento cirúrgico, é fundamental controlar a frequência cardíaca, avaliar o risco tromboembólico e, se indicado, anticoagular o paciente. Esse eletro que a gente vai estar mostrando agora,
a gente vai conseguir ver que é um bloqueio de ramo esquerdo recente. Com isso, a gente consegue observar através de um entalhe que fica na onda R, a gente consegue ver as variações que acontecem em V5 e em V6. A gente tem outras alterações também, como o QRS alargado acima de 120 milissegundos. Então, a gente consegue observar nesse eletro essas alterações que são circunstâncias importantes a serem relevantes na nossa prática médica. Quando esse bloqueio é novo, ele pode representar isquemia ou uma cardiopatia estrutural não diagnosticada. Então, a cirurgia deve ser adiada até uma investigação com ecocardiograma e uma avaliação cardiológica mais detalhada. E doutora Maísa, quando o ECG ele mostra uma alteração inesperada, tipo uma onda Q nova ou uma ST, alguma alteração, qual é o próximo passo? Então, né, primeiro é primordial comparar os ECGs com os exames anteriores, né, com os eletros anteriores. Se for algo novo, como uma onda Q patológica ou outro problema, o ideal é solicitar um ecocardiograma e avaliar se há necessidade ou não de um teste funcional. O objetivo nesse caso é garantir que esse paciente ele esteja clinicamente estável e bem estabilizado para que possamos, né, realizar o procedimento antes da cirurgia, né? Então, ECG é o ponto de partida, mas a decisão final sempre é o caso clínico. Exatamente, é uma ferramenta muito valiosa, mas deve ser interpretada no contexto clínico correto. Agora vamos para o bloco 4. Vamos aplicar isso na prática. Paciente de 68 anos, diabético, hipertenso, vai operar de uma hernia inguinal. ECG ele mostra o bloqueio de ramo esquerdo novo. O que fazer, doutora Marina? Bom, se o paciente estiver estável, né, e o ECG mostrar somente alterações antigas, a gente dá o aval aí e segue tranquilamente com a cirurgia, né, mas sempre com segurança. Mas e se fosse o mesmo bloqueio, na verdade antigo, né, e o paciente tivesse assintomático? Aí sim podemos seguir com a cirurgia. Alterações antigas e estáveis, elas geralmente não mudam a conduta, desde que esse paciente ele esteja bem controlado. Bom, antes da gente fechar esse episódio, a gente vai trazer situações de urgência e emergência, nas quais o ECG pode ser decisivo, mesmo fora de contexto cirúrgico. E para isso, vamos comentar sobre 3 condições críticas: pericardite aguda, tromboembolismo pulmonar e tamponamento cardíaco. A pericardite, geralmente, ela se apresenta com dor torácica, que piora ao expirar, melhora ao sentar inclinado e pode evoluir para tamponamento. Então, a gente precisa ter muita atenção. Então, a gente vai ver agora esse caso clínico. Paciente, 29 anos, pós-infecção viral. Refere dor torácica forte, tipo pleurítica, irradiando para o trapézio, melhorando ao inclinar o tronco para frente. No ECG, vemos uma alteração que é quase patognomônica. Doutora Maísa, começando com essa pericardite, como o ECG ele pode ajudar a gente a fazer esse diagnóstico? Então, né, na pericardite aguda, o eletro ele costuma demonstrar um supradesnivelamento do segmento ST em várias derivações, mas sem o padrão territorial da isquemia. Ele também pode surgir como um infradesnivelamento, né, do intervalo PR, que também é bastante característico do quadro. E na prática, doutora Marina, como é que isso representa? Bom, se o paciente ele apresenta dor torácica, principalmente pleurítica, com esse padrão aí de achado no ECG, pode se indicar fortemente que é uma pericardite, que pode ter evolução para um tamponamento. Então, merece uma avaliação imediata. Agora, nesse eletrocardiograma, a gente consegue ver um supradesnivelamento do segmento ST, sem um padrão específico em múltiplas derivações. A gente consegue ver também um infradesnivelamento do intervalo PR, e isso é indicativo de uma pericardite inflamatória aguda. O reconhecimento precoce dessa condição permite tratar com anti-inflamatórios e também evita a progressão para um tamponamento cardíaco. E os achados típicos no ECG que a gente consegue encontrar é um ST supradesnivelado difusamente em várias derivações, um PR subdesnivelado, é pouco lembrado, mas também é característico, e também um ST côncavo, diferente do infarto agudo do miocárdio. Falando do tromboembolismo pulmonar, vamos para o seguinte caso clínico. Paciente feminina, 38 anos, usuária de anticoncepcional, histórico recente de viagem longa, chega ao pronto-socorro com dispneia súbita e intensa, dor torácica pleurítica e taquicardia importante de 132 batimentos por minuto. Pressão arterial de 90 por 60, saturação de 82 e extremidades frias. Ao exame, temos turgência jugular,
murmúrio vesicular reduzido e vaso pulmonar direita e suspeita de TEP maciço. Falando agora de TEP, doutora Marina, o ECG ele realmente ajuda nessa situação? Bom, não é um diagnóstico, né? Mas pode estar sugerindo aí uma sobrecarga aguda de ventrículo direito. Então tem que ficar atento aí. Por exemplo, o padrão clássico, que é o S1Q3T3, né? E também a taquicardia sinusal, que é um dos principais, um dos achados mais comuns, servem aí como um sinal de alerta. Nesse contexto, doutora Maísa, como é que a gente pode agir? Então, né, se o paciente ele está com dispneia súbita, dor torácica e apresenta esse padrão específico no eletro, a gente tem que agir rápido. Então, o primeiro passo é solicitar uma angiotomografia e, em seguida, iniciar a anticoagulação se houver suspeita forte no caso do quadro, né? Nesse traçado de tromboembolismo pulmonar, a gente consegue observar um padrão específico, que é o S1Q3T3. Nesse traçado, a gente consegue observar, né, que há uma onda S profunda em D1, uma onda Q em D3 e inversão de onda T em D3. Então, a gente consegue observar esses achados, que são achados importantes para indicar que é um tromboembolismo pulmonar. Além de que nesse quadro, a gente consegue notar também um ataque cardíaco sinusal. Esse achado sugere TEP com sobrecarga aguda direita, devendo ser investigado imediatamente, pois não confirma o TEP, mas em um paciente estável aumenta a suspeita e orienta uma conduta mais rápida. E aí a gente consegue achar nesse tipo de ECG, típico de TEP, um padrão S1Q3T3, um ataque cardíaco sinusal, um desvio do eixo para a direita e possível bloqueio de ramo direito. Agora falando de tamponamento cardíaco, a gente tem o terceiro caso clínico. Paciente masculino, 55 anos, histórico de neoplasia pulmonar, chega com hipotensão, APA de 80 por 50 milímetros de mercúrio, dispneia, turgência jugular e abafamento das bolhas cardíacas, sem resposta à reposição volêmica. Ultrassom de emergência mostra derrame pericárdio volumoso. E para finalizar, doutora Maísa, como esse ECG ele pode indicar o tamponamento cardíaco para a gente? Então, o ECG ele pode mostrar baixa voltagem difusa e, em alguns casos, ele também pode ter alternância elétrica, certo? Que ocorre quando esse coração ele oscila dentro do líquido pericárdio. Então, ele oferece realmente essa alteração. Doutora Marina, isso é emergência pura, não é? Com certeza, se a gente estiver falando aí, né, desse achado no ECG, com abafamento de bolhas cardíacas, turgência jugular e hipotensão, a gente está falando aí da tríade de Beck. Isso aí pede, né, drenagem pericárdica com urgência. Já no tamponamento cardíaco, há um choque obstrutivo causado por conta da falha do batimento do ventrículo, e isso é uma urgência médica que deve ser reparada imediatamente. Esse padrão indica que há uma grande quantidade de líquido lá no pericárdio, e isso significa que deve ser levado imediatamente para a emergência para se realizar a pericardiocentese, que é a retirada, né, do líquido ali do pericárdio, para que o ventrículo consiga fazer o seu enchimento e fazer, como se de costume, os batimentos cardíacos normais. Aqui observamos baixa voltagem dos complexos QRS em todas as derivações e alternância elétrica. E aí você vai conseguir reparar como a amplitude do QRS varia traçado a traçado. E aí, como achado típico de tamponamento cardíaco, a gente vai achar, né, essas alternâncias elétricas, que são as variações da amplitude do QRS, um ataque cardíaco sinusal e baixa voltagem difusa. Esses três exemplos, eles mostram como o ECG ele vai muito além de uma avaliação pré-operatória. Ele pode literalmente definir o rumo de um atendimento de emergência. E com o apoio da nossa comentarista lá, ela ficou muito mais fácil de visualizar, né? Valeu demais. Resumindo o episódio de hoje, o ECG ele é um pré-operatório simples, barato, muito útil, quando bem indicado. Ele ajuda a detectar os riscos cardíacos, a planejar melhor o nosso cuidado, mas ele não deve ser pedido automaticamente para todo mundo. Ou seja, o segredo é sempre avaliar o paciente como um todo e usar o ECG literalmente como uma ferramenta de apoio, né? O que vai auxiliar aí a decisão e a melhor escolha na conduta diagnóstica. Bom, e lembrar, né, um traçado bem interpretado pode aí mudar totalmente o rumo de uma cirurgia e salvar vidas. Perfeito, então a gente agradece muito a presença de vocês, doutora Marina, doutora Maísa. Obrigada, a gente agradece. Nós que agradecemos pelo convite.
A nossa comentarista, Laila Wender, a minha amiga entrevistadora, Luana, e a vocês, ouvintes do nosso CardioCast, o podcast de cardiologia aqui da Faculdade de Atenas. E até o próximo episódio. Lembre-se, coração saudável, conduta segura. Tchau, tchau.